Eu queria jogar a palavra para o Mauro César Pereira, tá? Porque, Mauro, me incomodou, não sei se te incomodou, a coletiva do Fábio Mascheredian, que é o preparador físico do Flamengo, foi na sala de coletiva e parecia que estava tudo normal no Flamengo, pelo que ele falou. Ele falou, não, tá tudo equilibrado, tá tudo calculado, mais jogadores vão se machucar. Só que eu acho que também faltou alguém falar para ele, desculpa, que ele ainda disse, tem um time que tem mais lesões que o Flamengo, que tem 12 jogadores lesionados. Primeira coisa, eu perguntaria qual? Eu falaria, ô Fábio, tá bom, então qual time que você acha hoje que tem mais desfalques que o Flamengo? E mais do que isso, que tem mais recorrência do que o Flamengo. É jogador voltando pro departamento médico o tempo inteiro. O De La Cruz vai e volta, Cebolinha vai e volta, Léo Pereira vai e volta. Arrascaeta, então, o Arrascaeta ele vai, você já sabe, você fica perguntando, bom, quantos jogos mais o Arrascaeta vai jogar? Porque você sabe que o Arrascaeta vai sair do departamento médico, em breve ele vai voltar. Então, tem que ser perguntado isso também. Tá bom, Fábio. Mas então o que acontece? Pô, o Michael acabou de chegar, já se machucou. Será que vocês não perceberam que o cara não tinha condições de jogar o tempo inteiro, que o Tite até assumiu, né? Não era para ele ir até o final, mas não tinha opções. Me incomodou, porque parece que para ele é normal o Flamengo tá assim. E, Mauro, é o que eu digo, Botafogo jogou mais que o Flamengo no ano, Fortaleza jogou mais que o Flamengo no ano, São Paulo jogou o mesmo número de partidas e eles não têm tantas lesões quanto o Flamengo, em números e recorrência. E a outra pergunta que eu te faço, porque ele disse, Flamengo geralmente, muitas vezes, ele tem um dia de descanso a menos. Então ele falou na hora errada, porque no jogo contra o Corinthians, que foi horroroso, o Corinthians descansou um jogo a menos. O Corinthians descansou um jogo a menos que o Flamengo. O Flamengo jogou quarto, o Corinthians jogou quinta. E aí ele dá uma justificativa dessa. Num dia que ele pegou um time pior, que massacrou o time dele, que correu mais que o time dele, me incomodou, Mauro. Te incomodou a entrevista do Mascheredian? Não incomodar, não. Me incomoda mais as perguntas que não são feitas. Você citou algumas aí. O cara está ali para responder, mas se não se pergunta aquilo que poderia ser perguntado, ele não vai responder. Simples assim. Eu até falei, no final de semana, a assessoria de imprensa do Flamengo foi muito inteligente, porque a assessoria de imprensa está trabalhando de um outro lado. O que eles fizeram? Já há algum tempo, eu mesmo cheguei a questionar, por que vocês não põem o Fábio Mascheredian do lado do Tite, depois de um jogo, ou num dia de treino no CT, para falar a respeito disso? Há poucos dias antes desse jogo com o Corinthians, eu questionei pessoas do clube. O que fizeram? Colocaram o Mascheredian depois de uma atuação horrorosa. Boa parte da coletiva foi falando do quê? Das lesões. E falou-se menos do quê? Do papel ridículo que o time do Flamengo prestou em campo. O Tite falou pouco do jogo. Aí ele mostra um artigo lá que saiu no Daily Mirror, na Inglaterra e tal. Esse artigo foi depois compartilhado em WhatsApp para todos os jornalistas. Ok. Citou o Cuiabano, tem razão. O Cuiabano do Botafogo se machucou também com 2, 3 minutos de jogo no sábado, na noite anterior àquela partida Corinthians 2, Flamengo 1. O próprio atacante do Corinthians lá, se machucou lá, o glorioso Hernandes, né? Com 2, 3 minutos também, saiu machucado no domingo. Enfim, vários jogadores têm se machucado, que é um reflexo da maratona dos jogos. Agora, tem um outro detalhe que não pode ser ignorado. Você tem quantidade de jogos, mas você tem, no caso do Flamengo, o único time que perdeu meio time titular durante a Copa América. E aí você esgarçou os demais, que não podiam sair do time, tem que estar jogando o tempo todo. Ou seja, está um total desequilíbrio aí. Esse é um ponto a favor deles como argumento. Mas acho que o mais importante foi o que ele falou. As lesões vão continuar acontecendo. E vão continuar acontecendo. Acho que não tem como dizer o contrário. Vão continuar acontecendo. Porque o calendário é maluco. O Flamengo fez esse mês, tem uma série de pontos que eu questiono na comissão técnica do Flamengo. Mas menos a parte física, eu questiono mais a parte técnica. Porque a parte técnica não é uma questão só do calendário. É uma questão do trabalho do Tite e dos seus auxiliares, né? Mas o Flamengo jogou esse mês também uma sequência. Olha a sequência. Palmeiras, 3 vezes. Sendo que 2 os jogos de mata-mata, que o couro come, né, até o final ali aquela luta. Botafogo fora de casa. São Paulo fora de casa. Bahia fora de casa. Corinthians fora de casa, Bragantino em casa. Sequência pesada de jogos, não tem colher de chá. O jogo mais tranquilo, entre aspas, foi o do Bragantino, que vinha muito mal, jogo menos pesado, digamos assim. E o Michael jogou o jogo inteiro também, porque não tinha nem quem colocar, vários jogadores machucados. Ele vinha jogando lá no futebol saudita, quer dizer... Que não foi um jogo fácil, viu, Malta, contra o Bragantino.
Eu acho que das sequências, mas assim, o Bragantino O Flamengo complicou o jogo, né? No final, o Bragantino nem jogava, nem atacava o Flamengo. É um time esquisito. Quer dizer, não ameaçava. Não porque o Flamengo fosse bem, não. O Bragantino que não ameaça mesmo. É um time estranho. Mas, enfim. Agora, que vai continuar acontecendo, vai. Não é só no Flamengo, não. Nos outros times também. Os jogos são todos encavalados, muito próximos. Tem pouco tempo de recuperação. Vai ter jogador se machucando. As lesões do Cebolinha, do Vinha, é outra coisa, né? Aí é pancada, trauma e tal. No caso ali, arrebentou lá o tendão do rapaz. Outro sofreu lesão de joelho. Aí não é questão, agora, a lesão muscular vai continuar acontecendo. Acho que não tem muito como contra-argumentar. Traz outro preparador físico. Vai ter. Lesão muscular também. E outra coisa. Cabe também o jogador se cuidar, né? Parte do princípio que todos os jogadores se cuidam, né? Fazem tudo como manda o figurino. Será que todo... Não sei. Não estou aqui dizendo nada que faz ou não faz. Eu não sei. Você não é só o preparador físico. O jogador tem que se cuidar, gente. Não é só porque o cara ficou na noite ou não. Se alimenta direito, treina, faz os alongamentos, todos os procedimentos, fisioterapia quando necessário, e faz tudo. Porque, de repente, o cara pode ser um pouco mais relapso em algum tratamento, alguma coisa que ele tem que fazer. Ele pode ser orientado a ter um encaminhamento não realizar. Não sei. Não sei também. O cara se machuca por quê? Né? É difícil saber também. Então acho que a questão é muito mais complexa. Eu não gosto muito da ideia de ficar se apontando um dedo. O preparador... Porque eu acho que assim, eu, como jornalista, não tenho condições de falar que o preparador físico está errado. Agora, eu posso sim perguntar a ele. Qual a solução? O que está sendo feito para mudar isso? Por que vocês não fizeram tal coisa? Ou então você vai preparado. Você falou de times que fizeram tantos jogos. O Cuiabano se machucou ontem, mas o Botafogo teve poucas lesões em relação ao Flamengo. Sei lá. Você pode ir para a coletiva, se você espera um dia encontrar esse profissional, com várias outras perguntas que podem ser feitas, para tentar fazer com que saia alguma coisa a mais dele. Mas, assim, julgar, apontar, eu acho que a culpa maior da CBF é o seu calendário. Isso é muito óbvio. Tanto que não é por acaso. Vários jogadores estão se machucando. E o caso do Michael é parecido com o do Corinthians. Contusões de jogadores que estão vindo de fora. No caso do Michel, vinha jogando, os dois se machucaram em primeiras partidas, né? O Michel não foi no primeiro jogo. E o Michel não se machuca contra o Bragantino, se machuca depois, contra o Bahia, quando ele entra no segundo tempo. Quer dizer, será que foi porque ele jogou contra o Bahia que ele se machucou? Isso é imaginação, gente. Isso a gente está imaginando. Não tem como provar isso. Ele jogou contra o Bragantino e foi até o fim. Fez um gol, foi importante. Aí no outro jogo ele fica no banco. Teve gente reclamando. Michael no banco. Que absurdo. O Tite botou o Michael no banco. O Michael ficou no banco por quê? Óbvio. Porque não queriam forçar o cara. Já foi demais no domingo. Entrou no segundo tempo. Ia fazer um gol provavelmente, aí o árbitro marcou uma falta, o Klaus, né? Uma falta que não houve, inclusive. Teve isso. Ele arrancando com a bola pela esquerda, não houve nada. O Gilberto caiu sozinho, deram falta. Na sequência, a outra bola esticada, ele sofreu a contusão muscular. Ou seja, será que foi por conta do outro jogo? Não sei. Eu não tenho condição de afirmar isso. Essa é a questão. Essa é a questão. Acho que ele estava ali para ser questionado. Acho que ele poderia ser mais questionado do que foi. Agora, o calendário é o grande responsável por essas lesões. Os clubes estão vivendo isso. O Botafogo também teve o Eduardo, que bateu num pênalti, se machucou. Outra vitória. Né? E o Júnior Santos, que é outro tipo de lesão, que também se machucou e dificilmente voltará nessa temporada. Então você vê que tem vários jogadores sofrendo lesões aí desse tipo, dessa ordem. Aí, Alisson. Exato. Pablo Maia, Alisson, Ferreirinha no São Paulo. Diferentes lesões, né? Não só musculares. Quantas que tem? Muita gente tem jogador machucado. O caso do Arrascaeta é a parte, é um problema crônico do jogador. Já era assim com outras comissões técnicas. Aí é uma questão outra que o Flamengo deveria investigar. Eu acho que no caso do Flamengo que falta, hoje, a discussão é interna. Hoje é quarta. Na segunda-feira, já deveria ter uma reunião, ou ontem, terça, com calma, do departamento de futebol com o Tite e com o preparador também para discutir. Vem cá, você é o preparador físico. O que você pode fazer para minimizar essas lesões? O que pode ser feito? Vamos trabalhar aqui, é uma gestão de crise, né? E Tite, você precisa apresentar alguma coisa nova contra o Bahia na quinta-feira da semana que vem, no Maracanã. Vai ter que ser um Flamengo mais parecido com aquele contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, do que esse Flamengo mocorongo de domingo, que é inadmissível. Alguém tem que ter coragem de falar isso para ele. Quem é o chefe dessa bagunça aí? Chegar e falar, Tite, você não está dando, cara. Não, mas nós fizemos isso, aquilo outro. Vem cá, por que o time se compra? Porque está cansado, isso aqui tá bom. Agora tem um período, data FIFA, você não vai ter todos os jogadores, mas prepara um plano de jogo para mudar isso aí. Tem que ser um time diferente. Bahia, Vasco e Peñarol. Quinta, domingo e quinta. Nesses 3 jogos, o Flamengo tem que ser diferente. O Tite tem que mostrar o Flamengo diferente. Nunca fez. Fez sim. O mais recente foi contra o Palmeiras. Que todo mundo fala, 2-0 foi pouco, porque realmente poderia ter ganho demais. E o Palmeiras nem ameaçou. Um pouco pela tática covarde do time
e também porque não conseguiu muito chegar lá na zona de perigo. Então, acho que essas são as questões mais importantes. E sobre o preparador físico é isso, acho que faltou ali, poderia ter tido perguntas mais... E também, aí outra esperteza da assessoria de imprensa do Flamengo, não anunciou quando seria a entrevista do preparador físico. Então, os colegas também talvez não tenham se preparado tanto. Eu imagino que se tivesse anunciado, eu já vou armado, né, para fazer perguntas que... E tem outra coisa, no coletivo você pode fazer uma pergunta. Então você faz uma, se o cara não responde direito, se o outro não faz uma boa pergunta, não adianta nada. O ideal seria o Massaradjian dar entrevistas exclusivas a alguns jornalistas bons e questionadores que pudessem colocá-lo numa situação menos confortável, em que não basta ficar apresentando um artigo que saiu na imprensa inglesa. Que tem lá, a gente sabe, isso aí é óbvio, não precisa convencer ninguém lúcido que o calendário, a sequência de jogos arrebenta o jogador. Isso a gente sabe. A questão é como lidar com isso. Mal comparando, gente, é a mesma coisa, sei lá, com o médico num hospital de emergência, fala, olha, isso aqui não é eu estou operando nas condições que não são as ideais. Sim, aqui chega gente machucada, ferida, baleada, atropelada, acidente de carro o tempo todo. Você tem que correr o tempo todo para atender todo mundo. O preparador físico, o médico do clube de futebol está mal comparando, evidentemente, também não está lidando no cenário ideal. Um jogadorzinho machucado, olha que bonitinho, chegou aqui, vamos tratar da perninha dele, agora o outro aqui, não, é 1, 2, 3, é todo mundo, é resolver, é isso. É isso, trabalhar no Brasil é isso, nesse calendário é isso. Quem vem trabalhar aqui sabe como é, seja estrangeiro ou brasileiro. Eu acho que aí que tem que se trabalhar e pensar em soluções criativas, digamos assim, e claro, cobrando dos jogadores também. A importância de que eles façam exatamente aquilo que é devido por cada um deles. E quando eu falo isso, o pessoal logo associa a noitada. Eu não estou falando de noitada, estou falando de ser disciplinado fazendo os tratamentos necessários. Eu sempre gosto de citar o caso do Renato Augusto nos tempos do Corinthians, 2015. 2015, ele já sofria com as lesões e eu me lembro de vários colegas dele de time em entrevistas falavam que ele era o primeiro a chegar, era o último a sair. Ele fazia tudo o que mandavam. Fisioterapia, musculação, aquelas coisas todas com calor, frio, o diabo que tinha que fazer. O que mandava o cara fazia. E ele só conseguia jogar bem, ele foi o craque do campeonato, ele e o Jadson, naquele ano, porque ele era disciplinado. E até hoje consegue jogar ainda, mesmo com dificuldades, por conta dessa disciplina. Então o jogador também tem que se cuidar, também tem que fazer a parte dele. Se não faz, também não adianta, aí não tem preparador físico que dê jeito, gente. Não, e outra, né? Uma coisa que eu acho do Massaradjian, como disse o Mauro, tem que saber perguntar. Ele falou, geralmente, muitas vezes a gente pega adversários que descansaram um dia a menos. Gente, ninguém percebeu, eu percebi, ninguém percebeu que o Corinthians tinha descansado menos que o Flamengo. E o Corinthians é um time pior que o Flamengo, é um time que está na zona do rebaixamento e massacrou o Flamengo. E o que incomoda também não é só lesão. O Flamengo sempre cansa antes do adversário, a maioria das vezes. O Flamengo começa a parar de correr, o Flamengo começa a ficar cansado. Para mim, quem tem a desculpa é o Gerson, porque o Gerson está jogando há muito tempo sem parar. Agora, e o resto do time? Eu acho que falta um questionamento, porque a gente até lembrou, né? O Pablo Maia, a gente lembrou do Alisson, mas esses casos de lesão por ruptura, fratura, eu nem tô colocando na conta do Flamengo. Eu disse o Cebolinha porque ele se lesionou 2 vezes, lesão muscular. De La Cruz, lesão muscular. Alan, lesão muscular. Léo Pereira, lesão muscular. Pedro, lesão muscular. Gabigol, lesão muscular. E eu perguntaria isso, mas é o que o Mauro falou. A assessoria foi muito inteligente. Ela não avisou. Então você nem poderia fazer um balanço. Vamos ver aqui. Os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Quantos têm lesões? Se tem mais lesões do que o Flamengo. Então, realmente, até nisso a assessoria foi inteligente. E eu acho que merece um questionamento. E é o que o Mauro falou também. Não tem tanta desculpa pro Tite. O Tite precisa fazer esse Flamengo jogar. O Tite, ele não consegue... o Mauro lembrou do jogo contra o Palmeiras. Eu costumo dizer, do jogo com o Cuiabá, desde o jogo contra o Cuiabá até o jogo agora contra o Corinthians, para mim, só esse jogo contra o Palmeiras salvou. Só esse jogo contra o Palmeiras foi um baita jogo do Flamengo do Tite. E aí é uma sequência de vários jogos. Teve Bolívar, os 2 jogos que o Flamengo não jogou bem nem no Maracanã, tudo bem, ganhou de 2-0. Teve Cuiabá, teve Fortaleza no Maracanã, teve Criciúma, teve Vitória, teve o Botafogo, aquele massacre do Botafogo contra o Flamengo. Teve o Palmeiras, o segundo jogo, só eu já contei 8. E aí o jogo contra o Bahia, que é honesto. Não jogou bem, jogou ali o razoável, mas saiu com o resultado fora de casa. Então, é um Flamengo que precisa mostrar futebol, né, na minha opinião. O Kaique está me mandando aqui os dados, né, do Cuiabá
para o Corinthians, foram 16 jogos desse Flamengo. Não sei se o Mauro vai lembrar algum outro grande jogo. Para mim, só contra o Palmeiras. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Em 16. Então, eu acho que o Tite tem sim que ser questionado, tem que ser cobrado, Vamp. Não só a preparação física, mas o futebol do Flamengo. Então, Tico, agora com essa parada aí, né, para os jogos das eliminatórias, né, vai ter um tempo aí, os clubes que tem alguns jogadores com incômodo maior, né, o próprio Flamengo mesmo, normalmente mandava os 4 uruguaios para a seleção, né, dessa vez só foi o Varela, a gente sabe que o Vina está machucado, De La Cruz e o Arrascaeta, né, vai ter esse tempo aí de 12 dias para poder recuperar não só esses atletas que eu falei do Uruguai, mas outros também ali que está lesionado, porque no jogo de domingo, né, o Luiz Araújo saiu, terminou o jogo botando a mão na virilha, na coxa ali, o próprio Davi Luiz, né, o próprio Wesley saiu sentindo. Então, quer dizer, esses times todos aí agora que tem seus jogadores no departamento médico, vai ter esse tempo para poder recuperar, e depois vem aquela sequência de novo de jogos pela Copa do Brasil, pela Libertadores, pelo Brasileiro, né? E aí se cobrar uma melhor performance em termos de jogo. O Flamengo, mesmo com vários jogadores lesionados, se você pegar o time do papel do Flamengo que está jogando contra o Corinthians, pô, é muito melhor. A gente fez o cara a cara que você gosta aqui, deu 12-0 até com o treinador, né? E no jogo foi outra coisa. Um ataque do Flamengo que você não tinha ali, você tinha ali, não tinha só o Cebolinha, mas jogou o ataque Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique, pô. Um ataque forte. O meio-campo ainda jogou Pulgar, Léo Ortiz e Gerson. Na cozinha lá, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Um time forte que não jogou nada. Aí sim, tem que cobrar mesmo uma melhor performance, né? Pelo plantel que tem, né, os valores, tudo, mas o futebol está muito. Principalmente nesse jogo, foi muito aquém daquilo que se esperava. João Corinthians desesperado, no dia do seu aniversário, 114 anos, cada jogando com sangue nos olhos, brigando por tudo, deu aquela confusão lá, né? Jogadores expulsos, mas que somou 3 pontos, que não tira o Corinthians da zona de rebaixamento, mas deixa ali uma vitória do Fluminense, uma vitória do próprio Criciúma, que também perdeu na rodada, né? Vai ficar aí esses dias aí na zona de rebaixamento. Mas... Ô, Vamp. Oi. Eu vou ter que te cortar, que a gente vai voltar aqui para a Rádio Jovem Pan e eu vou te devolver a palavra. Tamo voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Vamp falando que o Flamengo deveu muito também nessa atuação contra o Corinthians, né? Eu acho que foi uma das piores atuações do Flamengo na temporada, viu? Você fala assim, que teve aquele jogo contra o Criciúma, teve outros jogos, próprio Atlético Goianiense, mas o jogo de domingo, bem aquém mesmo, uma liberdade total, uma displicência total. O Corinthians se aproveitou daquilo, né? E o Flamengo, mesmo assim, né, tá vivo nas 3 competições, mas a gente vai falar em especial do jogo de domingo. Muito longe de ser o Flamengo que todo mundo espera. Mauro César Pereira. Flamengo acionando Thiago Maia não, Internacional, por causa da negociação com o Thiago Maia, e o Corinthians, por causa da negociação com o Mateuzinho. E o Flamengo, né, Mauro? Aí muita gente vai chamar de clubismo, e eu também não estou ligando, mas o Flamengo é um clube que ele pode cobrar hoje nessas situações. Porque o Flamengo paga tudo em dia. O Flamengo paga a negociação, o Flamengo contrata jogador como fez agora, com o Alcaraz, do Southampton da Inglaterra. O Flamengo paga em euro, do jeito que foi combinado. Paga. Paga salário em dia. Paga clubes brasileiros quando contrata. E aí o Flamengo tem o direito, né, Mauro? O Flamengo está acionando o Internacional por causa da situação do Thiago Maia e o Corinthians por causa da situação do Mateuzinho. No caso do Internacional, eu te faço uma pergunta, Mauro, e faço para toda a mesa. Será que tem como relevar de alguma forma por causa da tragédia? O clube pode ter perdido muito dinheiro naquela situação e aí dá para ter um perdão numa possível dívida
e aceitaram um certo atraso ou não? Negócio é negócio e o Flamengo está certíssimo em acionar Inter e Corinthians por causa das dívidas, Mauro César Pereira? O jogador foi contratado um pouco antes das cheias, né? Eu acho que aí, no caso, cabe ao Internacional, caberia ao Inter procurar o Flamengo e renegociar prazos. Não sei se isso aconteceu, né? E tentar, de alguma forma, dar uma certa elasticidade a isso. Agora, desconheço que tenha havido qualquer conversa. Então, atraso é atraso, né? Qualquer outra situação tem que ser conversada entre as partes envolvidas. E, independentemente do Flamengo pagar em dia ou não, né? E paga, né? Está devendo, tem que pagar, tem que cobrar. É isso, mas isso é rotina, né? Isso acontece, no caso do Corinthians, é mais do que rotineiro. Transfer ban, esse tipo de informação aí circula a todo instante envolvendo o noticiário do Corinthians, né? E no caso do Mateuzinho tem um agravante, o jogador estava emprestado, poderia ficar como jogador emprestado até o final do ano, aí o Corinthians faria uma avaliação se valeria a pena ou não contratá-lo em definitivo, aí toda aquela pirotecnia lá, devolve o jogador, volta o jogador, acabou que compraram 60% por um valor elevado e não consegue pagar em dia. Pior ainda. É uma situação que esse Flamengo está cobrando, né, que tem dívidas. Agora, Bruno Prado, até quando o futebol brasileiro vai ser assim, né? Porque a gente sempre fala do Corinthians, mas tem muito clube que tem dívida, tem muito clube que deixa de pagar. A gente viu recentemente até o James Rodrigues dizendo que o São Paulo não pagava. E aí também não era obrigado a ele seguir tudo o que acontecia. A gente vê muitos casos de clubes que estão endividados aí e que não pagam, inclusive quando fazem negociações com outros clubes. Quando que vai, com que o futebol brasileiro, que esses clubes vão começar a perceber que são novos tempos, né? Porque os clubes continuam gastando, a gente falou do Corinthians aqui. O Internacional também gastou muito com negociação. Tem que gastar quando tem esse dinheiro. Inclusive, tem muita polêmica, aí já vou puxar o assunto, que o Botafogo foi o clube que mais gastou em contratações. O Botafogo foi o clube que mais gastou nessa janela do meio do ano. Foi 231 milhões de reais, se eu não me engano, que o Botafogo gastou. Só que o Botafogo, ele não arrecada tudo isso. E aí tem uma certa cobrança ali, fair play financeiro, será que tem que ter, será que não tem? Mas o Botafogo hoje paga em dia, né? Tem um cara ali, um manda-chuva que bota o dinheiro ali e que está gastando muito dinheiro e que já vai ser tema. Mas tem clube que não tem dinheiro, que não paga os outros e que não para de contratar jogador. Parece que para clube a lei muda. Eles podem fazer dívida atrás de dívida e não pagar, Bruno Prado. Não, e não vai mudar. Assim, pode mudar um ou outro. Um time, o Flamengo e o Palmeiras são dois times que se organizaram e dominaram o futebol brasileiro nos últimos anos. São dois times com grandes torcidas, grande poder de arrecadação e organizados. Eles passaram a ter um grande poder de investimento, porque são times que têm um potencial de arrecadar muito e passaram organizados a ter um poder de investimento. O Corinthians tem um grande poder de arrecadação, mas como ele está cheio de dívida, ele acaba não tendo o poder de investimento, né? O Corinthians arrecada muito. Como o São Paulo também, é um time que também tem um poder de arrecadação muito grande, mas ainda é um time com problemas financeiros também. Outros times se organizaram, como Fortaleza, como Atlético Paranaense, mas não tem o mesmo poder de arrecadação do Flamengo, do Palmeiras, do próprio Corinthians, do São Paulo. Então eles cresceram de patamar dentro das possibilidades deles. Hoje o Fortaleza é um time muito maior, muito mais competitivo do que era há alguns anos. E o Atlético já há mais tempo. Então, os times, às vezes, quando eles estão numa situação muito difícil, eles têm que correr atrás de soluções. O Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, eles viraram SAFs, a do Vasco mais complicada nesse momento, porque eles chegaram ao fundo do poço. Porque eles chegaram numa situação que eles deixaram de ser competitivos. Eram times que estavam na Série B, o Cruzeiro caiu só uma vez, mas ficou 3 anos, o Vasco caiu várias vezes, o Botafogo caiu várias vezes. E aí são 3 casos que eles não viam mais alternativa. Ou a gente vai mudar, e no caso eles optaram por virarem SAFs e foram comprados, ou a gente vai deixar de ser competitivo, o time vai sumir, vai ficar sendo um time de Série B, até de Série C. O Cruzeiro chegou a correr risco de cair para a Série C. Então, nesse momento, a SAF é uma saída, né? Não sei se mais para frente vai ter alguma mudança, essa questão do fair play financeiro que a gente vai falar daqui a pouco. Então, os times, às vezes, eles se reorganizam porque eles chegam no fundo do poço. Mas a maioria só pensa em se reorganizar ou sendo SAF ou se reorganizando, como o Flamengo fez, como o Palmeiras fez, só quando não tem mais jeito. Tô no fundo do poço. Se eu não fizer nada, a gente vai desaparecer ou vai deixar de ser competitivo.
Mas sempre vai ter alguém nessa situação. Acho que solucionar não vai. Pode o Corinthians daqui a pouco, olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa, não dá mais. Ou outro time, o Santos, por exemplo, está na Série B. Ó, a gente vai ter que mudar, sei lá, vira SAF, faz alguma coisa. Mas normalmente esperam chegar numa situação quase insustentável para se mexer. Isso é uma pergunta, né? Perguntando aí para o Mauro César Pereira e também para o Pedro, né? Porque isso é uma pergunta muito, assim, pertinente hoje. Porque, ó, vamos falar, o Bruno falou, os clubes que chegam no fundo do poço. É verdade. A gente tem Vasco, chegou no fundo do poço, SAF. Botafogo, chegou no fundo do poço, SAF. Cruzeiro, chegou no fundo do poço, SAF. O Atlético Mineiro, botaram tanto dinheiro lá dentro, os mecenas que a gente falava, que o Atlético não teria como pagar as dívidas com esses caras. Virou SAF. O Bahia, eu não sei qual era a situação do Bahia, se estava no fundo do poço, mas virou SAF. Ou seja, todos os clubes que tinham assim um histórico muito pesado viraram SAF. Aí eu pergunto para o Mauro César Pereira e para o Pedrinho, quais são os grandes clubes do Brasil hoje, tá, de Série A e contando o Santos na Série B, que estão nesse fundo do poço, na opinião de vocês? Que tem que virar SAF ou nada vai ser resolvido? Ou se tem como ser resolvido sem virar SAF? Quais são os clubes que hoje estariam nesse fundo do poço? No fundo do poço está o Corinthians, ou pode estar cavando mais o poço, mas eu acho que o Corinthians não precisa virar SAF, ele pode se regenerar com um trabalho correto, bem feito, por gente competente durante alguns anos. Eu acho que o que o Flamengo fez, o Corinthians pode fazer. Outros clubes teriam uma dificuldade maior, mas é muito difícil falar sobre isso assim na bucha. Depende de qual é a dívida de curto prazo, qual é a receita do clube. Agora, tudo parte da disposição de se organizar, de comer o pão que o diabo amassou para, de repente, até descer de divisão e tudo e voltar, depois de alguns anos, reestruturado. Qualquer clube, a não ser quando está numa situação extrema, talvez possa fazer isso. A questão da SAF é que ela virou uma maneira, um atalho para você rapidamente botar as dívidas de lado, pagar uma parte pequena, muitas vezes, e investir no time de futebol. E rapidamente você sai do buraco para ter um time forte, que é algo também que, assim, talvez não, como praticamente certo que não se sustente no longo prazo, né? Você vai ficar sempre dependendo da boa vontade de alguém que vai pôr o dinheiro ali. O clube não pertence mais ao clube, aos seus sócios, aos seus torcedores, pertence a alguém. No dia que essa pessoa resolver que não vai colocar mais dinheiro, acabou. O clube volta àquele estágio anterior. E sendo o SAF, perdendo alguns benefícios que uma associação esportiva tem e que uma SA não tem, né? Lembrando sempre, SAF é Sociedade Anônima de Futebol, uma empresa sujeita a todas as penalidades que qualquer empresa pode sofrer se ela não cumprir as suas obrigações fiscais, etc. Então, diante disso, são vários clubes, mas eu acho que muitos têm como se recuperar. Agora, não é se recuperar assim, estala o dedo e de repente sai comprando jogador. Isso é um mundo de fantasia, gente. A SAF é um mundo de fantasia, que vai durar 1 ano, 2 anos, pode durar 10 anos, mas é algo perigoso, digamos assim.